Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão em Base e hoje eu vou bater um papo com Cristiano Félix, que comanda a Galeria Iguales e o Tomé Bistrô, unindo arte, moda, gastronomia e empreendedorismo de um jeito único. Fica comigo que o programa está mais que especial. Estamos aqui com Cristiano Félix, tenho certeza que o programa de hoje está muito especial, já estou com um bloquinho aqui preparado, que vai ser muito aprendizado. Queria começar agradecendo pela sua presença, Cristiano, no nosso programa. Imagina, obrigado você pelo convite. Tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva, porque nesse meio empresarial a gente tem muitos desafios e muito que compartilhar também, né? Sem dúvida. E você vem de uma família muito tradicional no meio empreendedor, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre isso, o seu início lá atrás, como é que foi a infância em meio a tudo isso? Na infância eu tive pouco vínculo com as relações de trabalho da minha família, que é a família Medeiros, responsável pelo Grupo Nordestão. Hoje as pessoas reconhecem o Nordestão como uma marca importante aqui na cidade, mas a gente tem diversas outras que fazem parte do grupo. Isso uma construção ao longo de 56 anos, né? Eu tenho 43, então quando eu nasci o Nordestão já existia há uma década. Mas eu confesso, Emerson, que eu tive muita resistência a entrar no esquema de trabalho da família. Sim. Porque eu quis construir uma carreira sozinho, então a minha primeira formação é em jornalismo e por isso também eu me sinto absolutamente à vontade aqui, porque também passei por essa casa, a TV Ponta Negra. Tive 3 ciclos de trabalho aqui na TV Ponta Negra, além de outras emissoras e jornais. Então eu sempre quis fazer uma carreira independente do trabalho do Nordestão, inclusive sempre usei minha assinatura como Cristiano Félix, Sim. não utilizando o sobrenome da família. Mas também por esses acasos do destino, porque parece que a coisa está desenhada já desde sempre, não necessariamente pelo laço de sangue, mas pelo destino mesmo, né? Aconteceu que, por acaso, por uma questão de saúde na família, eu fui substituir o meu pai, Sim. Depois de já formado conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e me encantei pela governança. A gente vai falar sobre isso aí, só que eu tenho informações que realmente você adentrou por essa área, né, do jornalismo, mas colegas seus falam muito bem do seu trabalho como jornalista. Então, você mandou muito bem nesse período. E eu queria começar falando sobre isso. O porquê de você ter ido para essa área, o que é que lhe encantava, quais os desafios que você estava buscando, qual era o propósito. Eu queria falar exatamente sobre esse Cristiano Félix, lá do início, formado em jornalismo e entrando nessa carreira. Emerson, eu acho que eu busquei jornalismo, busquei comunicação sem absolutamente nenhuma referência. Não tenho nenhum comunicador na minha família, não tinha ninguém que pudesse me orientar como mercado. Então, eu acho que foi um desses movimentos de ruptura mesmo, de um padrão para eu me experimentar e me conhecer um pouco melhor. O jornalismo me trouxe muitas coisas boas. Uma delas foi realmente autoconhecimento. Eu era uma pessoa absolutamente tímida, quem me conhece aqui do início, eu não conseguia me expressar muito bem. Caramba, não comunica com o jornalismo realmente me transformou. Agora, eu também tinha algumas ilusões com o jornalismo, uma delas era por uma predileção, por um gosto pessoal. Eu entrei no jornalismo querendo trabalhar cultura. E aí, todos os gerentes de jornalismo, diretores das emissoras que eu tinha trabalhado, me diziam, cara, não vai por esse caminho, porque aqui a gente tem editorias de cultura, é uma matéria num telejornal, na sexta-feira, uma agenda, num jornal impresso, um caderno de final de semana. Sim. Era impossível eu fazer um trabalho o mês inteiro se eu só tinha 4 dias de um caderno de cultura. Eu tinha de ir para uma editoria mais generalista, que a gente chama de cidades. Qual área da cultura você atuava? Eu comecei me envolvendo na UFRN, eu me formei em jornalismo na UNP, mas na UFRN me envolvi também com um grupo de artes cênicas. E eu gostava muito de artes. Então, eu queria fazer cobertura cultural, eu acho que muito por causa disso. Mas não ia me levar a muito lugar, porque a gente não tem espaço na cultura no nossa também, né? A gente não tem muita a cultura de consumo. Espaços culturais, né? Espaços a gente culturais. tem, realmente aqui na cidade, no estado como um todo, ainda muito carente dessa área, precisa de projetos de desenvolvimento.
mas naquela época o meu foco era por gostar. E eu acho que isso é como empreender. A gente primeiro precisa ter uma paixão, ou a gente empreende por oportunidade, ou porque a gente gosta daquilo, né? Então, era o meu querer fazer que me movimentava. Mas eu reconheço que ao longo desse processo eu encontrei algumas pessoas que me diziam: não dá certo nessa área, mas você talvez tenha perfil para fazer alguma coisa diferente. Foi quando me indicaram fazer cobertura de política. Num primeiro momento eu achei que aquilo era uma grande loucura, porque eu não conhecia ninguém na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Eu não sabia quantos parlamentares a gente tinha aqui na cidade. Então, era um desafio para um jovem de 17 anos, que foi quando eu comecei. Você não sabia absolutamente nada daquele mundo. Mas, no final das contas, o jornalismo econômico e o jornalismo político, para o jornalismo de uma forma geral, eu considero como editorias nobres. Porque uma batida de trânsito no meio da rua, qualquer incidente que haja e que gere uma matéria factual de uma editoria de cidade, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. É difícil você conseguir informações em primeira mão e fidelizar a sua fonte. Com o jornalismo político, você precisa se aproximar um pouco mais, guardando o cuidado para você não se envolver, mas você precisa ter fontes fidedignas e que elas lhe revelem em primeira mão. Então, isso faz com que o jornalista político ele tenha um pouco mais de valor dentro da redação. E eu acho que isso também me abriu portas, além do olhar, me abriu portas para conquistar espaço no mercado de trabalho. Sensacional. É interessante você falar sobre isso, né? A gente está avançando muito dessa versão do Cristiano, dessa versão jornalística dele. E você falou também sobre o seu interesse por cultura, por artes, e é impressionante como isso realmente a impressão que dá, Cristiano, lhe conhecendo o seu espaço, lá o Tomé mostrou. Como essa arte, me parece que se você não ganhasse nada com isso, ainda assim você teria prazer em fazer. Então é muito nítido essa sua ligação com a arte que vem até hoje. Eu costumo dizer que eu não fui escolhido para ter o Tomé, por exemplo. Né? Eu não fui escolhido, na verdade, para muita coisa na minha vida, sabe, Emerson? Eu fiz um currículo para a experiência de trabalho como estagiário aqui na TV Ponta Negra. O resto, eu recebi convite do mercado para fazer as minhas próprias escolhas, o que é um ótimo sinal, mas que também não me provocava muitos desafios. Para os desafios, eu tinha de ir correndo um pouco por fora, né? E o Tomé é um desses desafios, que foi exatamente quando eu comecei a sair do jornalismo, entrar na governança corporativa da empresa da minha família, mas eu ainda não queria abandonar a comunicação. Eu tinha 18 anos de uma carreira construída, então não fazia sentido largar tudo de um dia para o outro. Sobretudo porque eu não tinha um plano B até ali. E é uma coisa que eu sempre repito. A gente precisa trabalhar com o que é certo, o que a gente sabe fazer e por onde a gente consegue ter meios financeiros também de reconhecimento, mas a gente precisa ter um plano B para caso o mercado mude, para caso a gente mude e tenha outras prioridades na vida. Então, eu não trabalhei com um plano B. Para mim, eu ia fazer comunicação do início até o fim. Terminou não acontecendo e eu tive outros desejos de me movimentar em outras áreas. Por sorte, eu também já tinha me formado conselheiro de administração e já entendi um pouco mais de administração. Foi quando eu empreendi meu primeiro negócio, que era uma agência de comunicação, ironia do destino, também especializada em moda e cultura. Foi quando eu comecei a juntar a cultura e o jornalismo. Isso foi 10 anos atrás. Já estava como conselheiro do Nordestão. Eu tive uma primeira temporada de pouco mais de um ano no Conselho de Administração. A estrutura de governança corporativa do Nordestão é uma estrutura clássica. A gente tem as 3 esferas da governança bem separadas. Temos, então, a gestão, o conselho de administração e um conselho sócio-familiar. Quer dizer, essa é a única estrutura, para quem conhece de governança corporativa, que é um pouco diferente, porque normalmente se tem um conselho de sócios e um de família. Um para falar de patrimônio e um outro para falar de questões familiares. Porque numa empresa familiar, a gente também é gerido, a gente não gera, é gerido pelas emoções. Né? Os relacionamentos entre primos, entre irmãos, eles meio que ditam a relação e a que velocidade a empresa anda. Porque se existir algum conflito, como acontece fora da família também, entre os sócios que não são parentes,
Quando você tem uma relação emocional com um vínculo sanguíneo, às vezes as questões são mais complexas e elas não dizem respeito só à empresa. Por isso a gente tem que trabalhar a harmonia da família para que esteja todo mundo com a cabeça fria e com o mesmo objetivo, de remar para o mesmo lugar. Com isso, as decisões de sócios também são mais simples. Então, a estrutura do conselho sócio-familiar ela não é comum na governança. O negócio Nordestão foi criado pelo meu avô. Eu até brinco com o meu pai e com os meus tios que eles eram a mão de obra mais barata. Eles são cofundadores, mas são classificados como segunda geração porque nenhum deles tinha nem a ideia do negócio, nem o capital para investir no negócio. Então, isso o meu avô fez e eles, apesar de segunda geração, já entraram no negócio no primeiro momento. Eu sou da terceira geração e o único da minha geração que nunca trabalhou no negócio. Os meus irmãos e os meus primos construíram então, você carreira 100% lá dedicado, 18 à comunicação. Anos. À comunicação. Até o momento de eu entrar, porque a gente já falava sobre governança. E na governança você pode estar em qualquer dos 3 círculos. Eu comecei a me interessar por governança me encaixando no papel de sócio. O sócio e o investidor, que continua aportando o seu dinheiro, o seu capital naquele negócio para ver aquele negócio crescer junto com a família, né? Mas essa relação, e a partir do momento que a formação? A formação veio... A governança corporativa no Nordestão tem mais ou menos 15, 16 anos. A minha formação veio há uns 10. Então, eu passei 5 anos observando o desenvolvimento da governança corporativa do Nordestão, participando de algumas reuniões do Conselho de Família, na época que ainda era separado, e me interessando por aquilo. Depois do momento que eu me interessei e que vi a possibilidade de mudar de mercado, foi que eu comecei a formatar um plano B. E aí me formei, entrei no Conselho de Administração do Nordestão e logo depois aquilo me consumiu muito tempo e eu decidi abandonar o jornalismo e criei essa primeira empresa, que era uma assessoria de comunicação. Já nessa época eu tinha bons clientes de comunicação, um deles um shopping aqui da cidade, dos maiores, e daí me contrataram para, além do serviço de comunicação, para ter uma galeria num estilo pop-up. Então ela era temporária dentro do shopping. Mas o serviço de concierge do shopping foi registrando muitos elogios quanto à galeria, porque também não é comum a gente ver cultura na cidade, como já comentamos. Então, uma galeria no shopping chamou muita atenção, até que eles me propuseram ficar pelo menos 1 ano ali. E eu montei essa galeria fazendo uma exposição a cada mês, trazendo artistas. Um dos artistas que mais fez sucesso na galeria, à época, eu estava morando em Portugal, a gente trouxe, fez uma exposição linda, com mais de 30 trabalhos dele. Foi um sucesso. Depois disso, eu achei que perdia muito tempo com comunicação, com galeria de arte, ainda com as questões do Nordestão, minha vida pessoal. Então, eu perdia muito tempo no trânsito, sobretudo porque os meus clientes de comunicação queriam ser atendidos, cada um na sua sede, no seu escritório. Eu me comovia muito. Foi quando eu criei, então, o Complexo Iguales, que é onde funciona o Tomé Galeria Bistrô, para juntar todas essas coisas. Então, lá eu tenho um espaço de moda, eu tenho uma loja de roupas, tenho uma loja de vinhos, a galeria de arte e o bistrô, tudo dentro do mesmo espaço. Eu acho que ficou interessante e me poupou realmente muito tempo do trânsito. E realmente é um espaço muito diferente. Eu não sou muito... Confesso, vou seguir a manada nesse ponto aí, não sou muito adepto de arte, mas ficou um espaço que até aquela pessoa, acho que é por isso que você fez tanto sucesso já lá no shopping, porque as pessoas elas não têm acesso àquilo, mas ao se deparar com a arte, chama a atenção. Você tem quadros que, até para a pessoa mais não adepta, né? A pessoa se admira, gosta. E tem também a questão do Tomé. Eu tive a oportunidade, gente, faço o convite para vocês. Vão lá, vão conhecer. Tem lá a burrata que minha esposa... É uma delícia, né? Ama. Ela é viciada naquela burrata e já levou o meu sócio, enfim, já virou todo o movimento. Eu queria entender justamente um pouco mais, que eu tive a oportunidade de ir lá, sou um consumidor, né, sou um cliente. Muito obrigado. Principalmente lá do restaurante, porque eu não sou, como eu te falei, na parte de arte, embora eu
me comprometi em voltar lá, né, para que você me apresente um pouco mais, para que eu possa conhecer. Se você constrói casas, eu estou disputando paredes. Tá certo. Só que eu queria entender sobre o negócio, sobre aquela junção e como que aquilo tem funcionado no seu dia a dia, gerir, porque, embora você esteja certo, estão todas no mesmo espaço, mas não deixam de ser vários Cada uma negócios num nicho diferentes. diferente. É bem complexo isso. Primeiro, essas coisas estão juntas porque eu acredito que elas tenham um bom diálogo. Além de isso, mais uma vez, ser uma predileção minha. Em planos de negócio, nada me dizia que ia dar certo juntar tudo. Mas se eu trabalhasse isoladamente cada uma dessas áreas, é relativamente simples você ter uma loja de roupa que funcione, você ter um bistrô que funcione. Então, o meu pensamento foi de juntar para quem quisesse aproveitar de todo aquele universo. Não quer dizer que eu não tenha clientes que só vão consumir roupa e não vão no bistrô. E você também falou, Cristiano, na questão de otimizar seu tempo, né? Porque a partir do momento que você tem os 4 negócios lá junto, embora eles estejam juntos, mas eu vou dar um exemplo prático. Eu fui lá, o bistrô. Acabei, na primeira vez, ainda entrei ali na parte de galeria, mas na segunda eu simplesmente subi e fui direto para o restaurante e está tudo bem. Sim. Eu não precisei me comunicar com os outros negócios. Sim. Naquele espaço, eu como cliente, tratando como complexo, me interessa muito, para além do negócio, diversidade de uma forma geral. Tá? E aqui a gente não está falando só de diversidade homem, mulher, branco, negro. Me interessa a diversidade de pensamento, diversidade de olhar, porque eu acho que quando a gente tem debates, discussões mais aprofundadas com pessoas que são diferentes da gente, com experiências diferentes, a gente termina aprendendo muito mais. Então, eu gosto muito de ter diversidade, eu acho que o ambiente diverso, ele também me estimula. Em termos de negócio, eu acho que as operações todas, elas dialogam bem. Agora, em termos de negociação, a parte tributária, a parte fiscal é completamente diferente. É como se eu tivesse realmente 4 negócios dentro de um espaço só, precisando dividir meu tempo. Por isso, estar dentro da mesma estrutura também me otimiza. Também ajudou né? nesse sentido. Porque em roupas eu tenho que ter produção, eu tenho que ter gente de venda. Vinhos é um outro tipo de negociação para lidar diretamente com o importador. Obra de arte nem se fala, né? Porque por mais que a gente tenha um público muito nichado ainda de consumidores de obras de arte, a gente ainda carece de informação. A obra de arte é um bem classificado como durável, deveria estar no seu imposto de renda, e a gente vê as pessoas comprando um quadrinho pequeno, outro, sem nenhuma declaração e sem entender o contexto de um bem durável, aquele que você vai transferir para alguém para fazer uma doação, colocar no seu testamento, esse tipo de coisa. E se valoriza até, né, para quem está em casa, eu tenho certeza, eu vou fazer as perguntas que eu realmente não conheço muito do mercado, acredito que a grande maioria não conhece, mas eu compro um quadro, esse quadro ele tende a valorizar com o tempo? Qualquer bem durável, não querendo ser muito simplista, mas qualquer bem durável ele deve tender à valorização. É isso que caracteriza na linha do tempo, né? Então você constrói uma casa por 300 mil, você vai vender ela por 400, por 500. Sem dúvida. O segundo comprador vai por 600 e assim o imóvel tende a ser valorizado, apesar de entendermos também que em todas essas linhas tem valores de depreciação, de algumas outras coisas. Claro. Mas um bem durável ele tende à valorização. E o mais desafiador da obra de arte é você descobrir onde estão esses artistas e apostar neles no início. É difícil você pensar numa valorização quando um artista ele já é consolidado no mercado, né? Ele já tem um preço de mercado. Então, aquilo deixa de ser uma aposta. Por isso que também tem muito olheiro, como existem olheiros para áreas novas dentro da cidade, para investir nos terrenos. Isso. Né? Então, eu acho adequando bem a língua aqui para entender, adequando bem a linguagem. Coisa de comunicador, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem um desafio muito grande no universo das artes, mas não precisa ser um grande apreciador de artes para você se identificar com uma obra. E nem precisa ser um grande colecionador para você ter uma obra dentro da sua casa. Eu, por exemplo, as pessoas me diziam, você é colecionador? Seria muita pretensão minha dizer isso, porque eu nunca fiz grandes investimentos em um só quadro, né? Para ter uma assinatura,
mas eu sempre gostei de comprar quadros. E a composição que eu tenho lá hoje é justamente, voltando a falar de diversidade, essa composição que traz impressionismo, surrealismo, todas as escolas para isso encantar os olhos também, para mostrar essa diversidade de leituras, inclusive Uma curiosidade, da obra de arte. você produz quadros? Você pinta? Olha, eu pintei, mas já falei disso aqui, das oportunidades que são abertas sem a gente cavar muito, né? Como aconteceu comigo com a administração. Na época da pandemia, eu fiquei muito tempo em casa, corta para dizer que eu estava na Tailândia, do lado da China, quando estourou a pandemia. Então, eu realmente fiquei isolado, porque, primeiro, ninguém queria chegar perto de mim mesmo. Eu tenho pais idosos, então eu passei 4 meses sem sair de casa. Diante de tantos desafios de adequação, muita reunião virtual, passei a usar óculos. E dentro de casa estava agindo como todo mundo, fazendo uma outra live. Então eu peguei umas tintas velhas, uma tela, comecei a pintar, mostrei como estava sendo a minha rotina para além do trabalho, e alguém disse, eu quero ter esse quadro. Eu pensei, se eu vendo o quadro de todo mundo, vou vender o meu. Vendi no dia que eu pintei. No dia seguinte, pintei um segundo para mostrar o processo outra vez. Outra pessoa no Instagram veio e disse, eu quero. E assim, eu vendi quase 40 quadros. Caramba. Todos esses quadros que eu vendi, produzindo uma a cada dia, com velocidade, eu peguei esse dinheiro para comprar obras de arte de outros artistas, porque estava todo mundo numa situação muito ruim. Sim. Né? Não existe quase CLT dentro do universo das artes plásticas, estava todo mundo sem dinheiro. Bom, por um lado foi interessante porque eu também consegui reduzir um pouco o preço de custo dessas peças para fazer um bom acervo e, por outro lado, conseguia movimentar o mercado e ajudar os outros artistas. Eu não fiquei com nada desse dinheiro, mas deu certo. Como é que um camarada como você passa tanto tempo sem empreender? Não ficou nenhuma sensação assim de com honestidade que, cara, eu tinha isso dentro de mim e eu podia ter avançado nisso antes? Não tem nenhum tipo de pensamento como esse? Eu acho que empreender está no nosso dia a dia e está dentro do mesmo negócio. Por exemplo, voltando, eu empreendo todos os dias no Complexo Iguales, porque inclusive a loja de vinhos é uma novidade para mim, eu estou operando há 8 meses. O complexo existe lá há pouco mais de 6 anos. Então eu vou mudando e aumentando uma coisa por vez, porque eu também não sou um polvo com 8 braços. Mas, por exemplo, lá no Nordestão, uma empresa de 53 anos, quando eu comecei a entrar, a gente tinha um CNPJ na matriz, um CNPJ por loja, mas todas as operações estavam lá no meio. Empreender também é separar CNPJs. Sim. É dizer, eu tenho uma indústria de carnes, uma indústria de panificação. Classificar como indústria, tendo um benefício tributário, trabalhando muito melhor, fazendo o negócio girar. E continuar com um negócio de varejo para fazer outras coisas. Então, hoje, por exemplo, lá no Nordestão, a gente continua empreendendo na base do mesmo negócio. Hoje a gente tem o Nordestão, tem o Superfácil, tem a NRD, indústria de panificação e indústria de carnes. Tudo isso era uma só empresa. E dá para a gente fazer o negócio crescer e empreender de diversas outras formas, olhando para o mesmo negócio. Não precisa necessariamente criar uma empresa nova do zero. Até porque o tempo também é um recurso muito limitado, né? Cada vez que a gente diz sim para um novo projeto, a gente diz não para o nosso tempo. Então, uma porrada de coisa, na verdade. Tem muita coisa aí que a gente coloca na balança quando fala em empreender, né? Cara, e sensacional, bicho. Assim, você acabou, Cristiano, ao longo do tempo se tornando um empreendedor muito complexo, muito completo, com acervo de inteligência, de informações e até de vivência. Né? Você está durante muito tempo à frente do Conselho do Nordestão, e eu imagino a bagagem que isso possa lidar como empreendedor. Mas eu queria aproveitar que eu estou aqui, né, para ter essa aula. Esse cara, ele é muito bom em governança. Ele tem participado muito disso e ele dá uma verdadeira aula. Eu já estou com o meu bloquinho aqui na mão para aprender, porque a gente tem avançado pouco sobre isso, até porque assim, eu sou um empreendedor muito recente. Eu tenho, de CNPJ, eu tenho 8 anos. Do primeiro CNPJ que deu certo, até então eu teve outros que deu errado. No meio desses outros 8 anos, também teve um outro CNPJ que eu comecei e eu também não dei continuidade, porque
enfim, errei, falhei em vários pontos. E, por sinal, é o mesmo CNPJ que eu voltei a ter, do mesmo nicho, e dessa vez eu peguei o que estava errado, corrigi tudo, e daí é por isso que tanta gente fala que é importante você falir, né? Porque realmente a falência, que no meu caso não foi uma falência, porque eu simplesmente vi que eu não ia conseguir dar viabilidade à operação e parei antes de quebrar. Deu baixa naquilo antes eu de dei se baixa complicar, antes né? de me complicar. Eu digo que eu não quebrei porque eu simplesmente Não saiu com dívidas. não saí com dívidas. Eu honrei todo mundo. E isso foi muito importante porque depois, quando eu voltei a operar naquilo que eu tinha parado, eu busquei os mesmos fornecedores e fiz negociações do mesmo nível. Os caras disseram, pô, eu sei que deu tudo errado e você honrou, pô. Então, eu já lhe conheço, eu sei quem é você. Então, isso me deu um laço, isso fez com que a marca Emerson Dantas crescesse muito. Mas sobre governança, a gente tem que evoluir muito ainda e aprender, e eu acho que eu estou no lugar certo para aprender sobre isso. Governança é um termo que a gente tem usado ao longo das últimas décadas, mas que vem evoluindo muito em formato e ainda assim parece muito distante da grande parte da população, né? A gente escuta nas notícias, na TV, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu isso ou aquilo. Exato. A gente sabe como é que funcionam as governanças dentro de uma bolsa de valores, por exemplo, quando uma empresa passa por uma IPO e que ela coloca seus papéis à venda. Eu acho que mais ou menos a população sabe como é que é isso. Mas por que uma empresa limitada de governança de gestão familiar fazer uma governança corporativa? Eu acho que o desafio maior disso é pensar na sucessão do negócio, né? Quando o meu avô criou isso, ele, sem instrução de como fazer a passagem de bastão, ele fez para os filhos à medida em que ele achava que os filhos iam contribuir mais ou menos. Então, foi destinando percentuais, inclusive, diferentes para os filhos. Sério? É bem do cara mesmo que é empreendedor. E eu acho que foi uma decisão honesta dele, porque nesse momento o camarada sempre está pensando na continuidade do negócio. Claro, eu acho que todo mundo toma decisões a partir dos recursos que tem. Quando eu digo que meu avô fez isso lá atrás, ele não tinha a assistência de uma consultoria para fazer. É diferente do Nordestão de 15 anos para cá, que a gente decidiu que precisaria de uma consultoria para nos orientar qual é o padrão de mercado, como é que as empresas estão fazendo isso agora e quais são os desafios. Porque o papel aceita tudo, Emerson, aceita tudo. Cumprir o que está no papel é que é difícil, Exato. Principalmente se tratando de uma sociedade. Porém, eu descobri que na governança corporativa de uma empresa familiar existe um facilitador, porque todo mundo tem o mesmo propósito. Você estava falando sobre vários tipos de empresa, né? E tem a empresa familiar. Sim, eu acho que assim, na governança a gente tem um desafio principal que é perpetuar o negócio, é fazer a passagem do bastão. Na empresa familiar, eu acho que isso é relativamente mais fácil quando não há conflitos ou quando os conflitos são tratados entre os sócios que são parentes. A outra questão é a gente ter uma sociedade por afinidade. Tipo, eu sou seu amigo, a gente quer fazer um negócio junto, a gente monta aquilo. A sociedade por afinidade, não necessariamente ela consegue ter uma transferência para uma outra geração. Seus filhos com os meus filhos podem nem querer ser amigos, muito menos ter um negócio juntos. Ninguém garante que eles vão ter a mesma afinidade. Então, é um desafio um pouco maior fazer numa sociedade por afinidade essa transferência. E na sociedade por investimento, é ainda mais difícil porque essas sociedades, elas existem, elas normalmente são formatadas para as empresas serem vendidas. Então, eu tenho um core business, você tem outra plataforma de trabalho, elas dialogam e elas juntas formam um negócio. A gente, às vezes, cria esse negócio, trabalha ele por 5 anos para ele dobrar de valor e a gente vender lá na frente. Então, não tem necessariamente uma preocupação em repassar isso. Para herdeiros, né? No caso de uma empresa familiar, essa preocupação de perpetuar e de fazer esse legado ir adiante com herdeiros, ela existe desde o dia zero. Exato. Quando uma empresa se junta, por isso que às vezes eu acho que é um pouco cruel as pessoas dizerem que as empresas familiares, elas não duram para sempre, porque é difícil
administrar sentimentos. Mas, no final das contas, as pesquisas mostram que as empresas familiares são as mais longevas. A gente tem a maior quantidade aqui no Brasil de empresas centenárias sendo familiares. As que não são familiares não sobrevivem 100 anos. Então, a gente ainda tem no Nordestão mais 47 pela frente para bater essa meta. Sem dúvida vão bater, sem dúvida vão bater. E outro detalhe, que é muito importante dentro do que você está expondo, que essa situação da implantação da governança, você falou que vem de 15 anos para trás? Sim. Para cá, né? E a gente tem observado um crescimento muito grande do Nordestão nos últimos anos. É porque também tem uma diferença de mentalidade. Quando eu digo que a governança ela foi trabalhada ao longo dos últimos anos, não quer dizer que a terceira geração não estivesse dentro do negócio. Porém, ela estava dentro do negócio ainda com os filhos trabalhando para os pais, não necessariamente com os pais entendendo que aqueles eram sócios. Então, com todos os conflitos, Emerson, que existem em todas as empresas também, porque normalmente o filho do dono, ele recebe uma enxurrada de críticas também, e é muito fácil ter o desestímulo. Sem dúvida. Mas naquele momento que eu acho que a gente eu imagino que a passagem de bastão também seja um pouco doloroso, porque sempre há uma mudança, seja ela mínima que seja, de mentalidade. Então é exatamente isso. A mentalidade do seu pai não é a sua mentalidade. Claro. O jeito que você pensa o negócio, o jeito que ele pensava, também não é o jeito que você pensa. Tudo muda de uma geração para outra. Isso. E o mercado também faz a gente mudar, né? Então, quando eu digo que de 15 anos para cá a gente começou a ser acompanhado com governança, a gente começou a tentar parelhar uma geração com a outra, para que a segunda passasse conhecimento para a terceira e a terceira ganhasse corpo e experiência para chegar àquele mesmo patamar. E como é natural da evolução humana, a gente espera sempre que os filhos superem os pais, e assim não é diferente dentro de uma empresa. Sensacional. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente consegue avançar um pouco em governança corporativa e preparar bons sucessores, né? Entendendo a raiz do negócio, fazendo eles se desenvolverem. Toda essa governança, ela vai fazer com que essa ruptura cultural ela seja menor, ou ela vai simplesmente acabar com isso? A governança corporativa, ela trabalha patamares diferentes, né? O John Davis, que é o pai do esquema dos 3 círculos da governança, separando o que é patrimônio, o que é família e o que é negócio, ele já dá algumas nuances de como essas 3 esferas elas podem dialogar. O que a gente fala no meio disso é criar fronteiras para que não haja a invasão de alguém que está num outro círculo naquele que está ao lado. Por exemplo, eu que no início me enquadrei num perfil de sócio investidor, eu precisava ter no papel de sócio informações suficientes para que eu ficasse confortável em deixar a empresa andando sozinha com seus gestores, sendo eles executivos de mercado ou gestores familiares. Então, quando você tem informação sobre o que está rendendo aquele seu investimento, já que o seu papel é de sócio e investidor, você não adentra a fronteira do negócio. Então, não cabia a mim entrar lá para pedir explicação a um gerente, a um diretor. Entende? Entendo. Então, a gente cria esses papéis dentro da estrutura de governança, deixando todos confortáveis nas suas posições e fazendo com que o diálogo entre todos ele se manifeste de uma maneira formal e mais produtiva. Então, para um projeto acontecer dentro da gestão, ele precisa ter aprovação do Conselho de Administração, que submete aos sócios, que é quem tem o dinheiro para fazer o investimento. Então, a palavra final é sempre do sócio, mas a gente precisa ter a possibilidade de desenvolver o máximo possível aquele conhecimento para contribuir com todos os projetos e para fazer, obviamente, uma análise financeira, uma análise crítica de se aquilo faz sentido para o futuro do negócio enquanto diretriz. Então, eu acho que é esse o papel da estrutura como um todo e dos diálogos que a gente cria nesses 3 círculos da governança. É um desafio longo, Emerson, é um desafio longo. Tanto é que, depois de 15 anos, eu ainda tenho muito que aprender com governança corporativa e ela não para de evoluir. Ela não para de evoluir nem dentro do nosso negócio, nem dentro do negócio de outras pessoas que já têm a governança instituída, como ela não para de evoluir no mercado como um todo. A gente vai aprendendo
com os bons comportamentos das empresas, colocando isso realmente no mercado de uma forma mais visível, porque grande parte da governança ela é invisível. Não tem o papel, por exemplo, eu estou hoje no Conselho de Sócios e tenho um papel de governança invisível. Não quer dizer que eu me pronuncie enquanto a empresa quando existe a abertura de uma loja, no diálogo com fornecedores. Eu não assumo esse papel de porta-voz. Sim. O porta-voz ele tem que ser definido por todos do grupo, quando se reflete em família, quando se reflete em patrimônio e quando se reflete também no negócio. A gente tem um porta-voz para cada uma das coisas. Por isso, num projeto de expansão, tem sempre, no nosso caso, um executivo familiar direcionado pelo Conselho de Sócios, onde eu estou, e o principal executivo do negócio, que pela primeira vez é um executivo de mercado. Ah, legal. E falando sobre o planejamento do negócio, planejamento do Nordestão, como que vocês projetam assim o futuro? Vocês têm um plano, nós vamos crescer, temos esse planejamento para os próximos, 3 anos, 6 anos, vocês fazem essa escalada de projeção de crescimento? Como é feito isso internamente? Eu acho que todo mundo tem de fazer, né? A partir do momento que você abriu as portas, não é só abrir as portas, tem de entender isso, né? Empreender é você abrir as portas e botar alguém para tocar bumbo do lado de fora para o cliente poder entrar. Então, o desafio acontece todos os dias, porque senão não se faz negócio. E no caso da gente, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque realmente, como você disse, nos últimos 15 anos a gente deu uma acelerada justamente por causa dessa interface que foi feita lá atrás entre segunda e terceira geração, especificamente falando sobre o Nordestão, para que, inclusive, os nossos pais e tios ganhassem confiança no trabalho que a gente estava querendo desenvolver. E ele, naturalmente, vem num ritmo diferente, porque é mais fácil chegar a um consenso entre irmãos, apesar de a rivalidade dentro de casa também acontecer desde cedo, e na relação de primos, que cada um tem uma mãe diferente. Isso. Sabe? Cada irmão da segunda geração escolheu uma esposa com uma cultura diferente, criou seus filhos numa casa diferente, eles estudaram em escolas diferentes, então isso traz um pouco mais de diversidade para essa mesa onde a gente tem que discutir o projeto de uma unidade. Então tem um desafio que é complexo ali. Você acha que essa diversificação, a essa altura, ela mais ajuda ou mais atrapalha? Olha, eu lhe digo Tipo, pelo se meu fosse próprio todo exemplo. mundo de uma só linha, que eles estivessem mais vivenciando as mesmas coisas. Você acha que isso seria interessante nesse momento? Para o mundo atual, o risco é muito grande você ter 10 especialistas numa coisa só. Faz sentido. Isso não é tratado só no âmbito familiar. No nosso conselho de administração, todos os conselheiros independentes, eles têm um core business diferente. Então, um é especializado em gente, outro é especializado em varejo alimentar, outro é especializado em logística, outro é especializado em finanças. A gente tem que ter essa diversidade para que o grupo funcione melhor. Em se tratando de família, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode pensar que pais e mães vão direcionar para fazer administração e economia porque trabalham em varejo. Foi o caso da minha família. Algumas exceções saíram e a gente mesmo provocou dentro da empresa alguns desafios para que as pessoas que estavam há muito tempo numa área só, que elas mudassem de área, que elas voltassem a estudar para a gente ter uma pluralidade de opiniões e de conhecimento dentro desse negócio, Legal. Mesmo em se tratando de família. Mas aí a gente, com isso também, essa interface de segunda para terceira geração, não só a gente mudou de uma geração para outra, como o mercado mudou. Então, a gente não está falando de varejo alimentar, que a gente toca o bumbo na porta e o cliente entra e compra. O cliente enfrenta dificuldades de trânsito, como eu enfrentei, Exato. E ele precisa ter compras em casa. A gente está falando de uma comunicação que ela é dividida em multiplataforma, então a gente precisa ter interfaces de comunicação com os nossos clientes, onde quer que eles estejam. Exato. Não é só o anúncio do jornal, no rádio, é em todo, na televisão, nas redes em todos sociais, os lugares. Hoje está muito forte. Então, eu acho que a gente tem especialistas para lidar com isso. A gente tem uma família mais preparada para lidar com isso e entendendo o que é o mercado atual, o que é difícil para o meu pai, que tem 80 anos, entender como a tecnologia evoluiu e que o mercado está pedindo coisas diferentes. Ele ainda hoje me pergunta por que a gente vai fazer desse jeito.
E eu tenho de explicar para ele que, às vezes, a gente não vai mais ao shopping, que compra roupa online. Isso. Então, tem uma mudança de mercado que faz com que a gente caminhe de um jeito diferente. E acelerar para a gente também é uma questão de investimento, porque a gente vem de uma família de investimentos muito tradicionais. E a gente tolera, o Nordestão continua sendo uma empresa tradicional e que é mais cautelosa quanto a riscos, mas não intolerante, né? A gente tem de abrir um pouco mais os olhos para uma oportunidade para ganhar mais. Vocês se consideram mais cauteloso hoje? Não, a gente era muito mais tradicional e cauteloso no passado. Sim, porque realmente... Mas quando a gente fala... Os resultados denotam menos cautela e mais ousadia. É porque a gente não pode ter uma cultura de perfeccionismo. Sim. O Nordestão, como é líder de mercado, ele sempre alimentou essa ideia de que, para continuar sendo reconhecido, a gente tinha de maturar e só colocar o projeto na rua ou dentro de uma loja quando ele tivesse redondo. E, às vezes, a gente tem de experimentar muito, ouvindo a opinião do cliente. Não tem de ter medo do cliente e dizer, dá para você melhorar nisso. Isso era inadmissível na geração do meu pai e dos meus tios. Hoje não é. A gente aceita colocar um projeto para que o nosso próprio cliente aponte. Faça as críticas. Faça as críticas. E vocês não ter medo de ser criticado. criticado. É disso que eu falo. Essa intolerância ao risco, ela precisa ser transformada numa cautela para o negócio não ter risco. Mas a gente não precisa ter medo do mercado e de evoluir junto com o nosso cliente. Porque se ele está apontando também o caminho, é porque quem dá feedback é porque gosta de estar lá. Né? Legal. Então, a gente tem de entender isso e tomar partido dessa boa vontade do cliente que já está dentro da loja para ele também nos ajudar. A gente não tem que ensinar como faz varejo. Sensacional. Cristiano, entrevista maravilhosa, muito rica, um verdadeiro presente para quem está em casa. Mas eu queria encerrar aproveitando toda essa longevidade do Nordestão, aproveitando essa empresa extremamente sólida, do qual todos somos muito fãs. E eu queria que você encerrasse com um conselho, eu sempre peço, só que dessa vez o conselho vai ser para mim mesmo. Tá? Qual conselho você daria para o camarada que ele está começando a empreender hoje, mas que ele quer construir uma empresa que vá além, ou seja, que ela atinja as próximas gerações, uma empresa longeva, como hoje é o Nordestão, que é extrema referência, que você falou do tempo que o Nordestão tem, que vai atingir os 100 anos, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, imagino que você em casa também não tem a menor dúvida que isso vai acontecer, mas eu queria que você aconselhasse o camarada que quer montar uma estrutura como essa. Por onde ele deve começar? Montar uma estrutura de governança, que você diz? Uma empresa que vai perdurar no tempo e que vai atingir a segunda, a terceira, claro, a quarta geração. Emerson, eu acho que a primeira definição, quando a gente abre um negócio e que pensa em perpetuar ele, é entender onde ele se posiciona no mercado. O mercado é como tivesse uma pista de mão dupla e tem carros passando dos dois lados. Desse lado de cá, a gente tem a calçada da diferenciação. E do lado esquerdo a gente tem a calçada do preço. Não existe produto ou serviço que tenha diferenciação e preço. Você precisa se posicionar prioritariamente em uma dessas calçadas. E estar no meio do caminho, querendo ser diferenciado e querendo ter preço, você vai ser atropelado. Então, você tem que equilibrar. O Nordestão é um excelente exemplo disso. Essa cadeira da diferenciação com preço não seria aquela cadeira do custo-benefício? Não, o custo-benefício ele é muito mais avaliado porque você aceita pagar menos por um produto que você sabe que tem um pouco menos de qualidade. É difícil a gente tratar, mas dentro de todo mundo tem o seu momento de lazer, o seu momento social. Eu também trabalho com vinhos. Então, por exemplo, quando eu aceito comprar um champanhe que vem de uma região muito específica, que tem um controle da plantação das uvas, um controle do processo de produção do vinho muito mais rigoroso, e o rigor com critérios, ele custa dinheiro. Faz essa garrafa ser comercializada por R$1.000, mas eu tenho um espumante nacional de boa qualidade, que ele custa R$90 a R$100, eu penso, custo-benefício é isso. Eu estou pagando por um que eu sei que não é um champanhe. É um espumante de boa qualidade e ele, por esse custo,
tem um bom benefício. Mas o custo-benefício ele não quer dizer qualidade. A gente não pode ignorar que existe uma qualidade que é superior àquilo que a gente está consumindo. Então, eu acho que o caminho da diferenciação com o preço, você pode ter diferenciais de mercado se posicionando no preço. E você pode ter um preço competitivo se diferenciando do mercado como um todo. O Nordestão faz um bom exercício disso. Essa consultoria, quando encerrar aqui, claro, eu vou explicar um pouquinho do meu negócio para ele, porque agora eu fiquei em dúvida aonde eu estou posicionado, mas eu quero que você continue. Mas eu acho que o Nordestão é um bom exemplo disso. A gente trabalha com diferenciais e toda a população conhece. Diferenciais de atendimento, diferenciais de exposição. É muito mais fácil você encontrar os seus produtos preferidos dentro daquela loja, você sente prazer de instalar, a gente prepara o ambiente e a gente também tenta correr com o preço, oferecendo as melhores promoções e ofertas que a gente consegue. Mas o nosso negócio ele não é posicionado só em preço. É por isso que a gente criou uma segunda bandeira, que é o Super Fácil, para posicionar o preço naquela com menos diferenciais do que tem no Nordestão. Um atacarejo é diferente de um supermercado de varejo. Então, o Nordestão hoje está posicionado na calçada de diferenciação. O Super Fácil, o atacado, ele está mais posicionado na calçada do preço. E a gente precisa entender isso quanto negócio. Entendendo isso quanto negócio, o que eu diria para você é sempre olhe da porta para fora como é que o mercado está se comportando e como é que o seu negócio performa. E da porta para dentro, o que é mais importante, sobretudo para quem quer longevidade e quem tem sociedade, trabalhe as relações. As relações com os seus clientes, as relações com os seus fornecedores, as relações com os seus sócios e herdeiros, para que eles entendam a importância daquilo e eles recebam aquele legado sabendo que aquilo deu trabalho para ser construído e que precisa ser valorizado e, por isso, as pessoas precisam, ao receber, dedicar-se também para aquilo voar mais longe. Cara, sensacional. É tô isso. sem fôlego de a gente conversa aprendizado. aqui nos bastidores. Cristiano, eu queria agradecer a sua presença. Hoje foi um presente mesmo para quem está em casa, uma verdadeira aula. Eu confesso que foi o programa que eu mais aprendi. Eu estou tão curioso, mas tão curioso que eu vou convidar ele para conhecer o meu negócio, que eu tenho certeza que vai sair vários e vários insights, mais ainda, né, do que os que eu aprendi aqui. Mas eu queria agradecer realmente a sua presença e parabenizar pela sua trajetória. Obrigado. Pelo Tomé. Estou esperando você lá, porque a gente pode bater esses papos também no almoço, como a gente fez da outra vez. Vai ser sempre um prazer. Mas lá você não tem o que esperar, não, porque lá eu estou indo toda hora. Eu tive lá agora, tá com menos de 6 dias que eu tive lá, levei Gosto a de turma comensais lá. assim frequentes. Todos gostaram, o feedback foi maravilhoso. E eu justamente fiquei de ir para conhecer um pouco mais da galeria. O vinho, eu estou aprendendo mais sobre vinho. A loja de roupa é feminina? Ela é o Complexo Iguales, o nome Iguales, ele se propõe a gente fazer uma interseção de agênero. Então, a gente começou a fazer isso 10 anos atrás. Agênero é uma roupa que não veste necessariamente um homem ou uma mulher. Ela é pensada para pessoas, independentemente de corpos. Isso não é uma novidade. O mercado já falava sobre isso muitos anos atrás, mas sem o debate de gênero introduzido aí. Você já vestiu uma camiseta unissex? Sem dúvida. A gente chamava, antigamente, nossos pais e avós chamavam de uma peça unissex, era uma peça a gênero. Só mudou o termo e a gente colocou uma questão um pouco mais política em cima dessa vestimenta, porque a roupa ela não necessariamente precisa traduzir o gênero de uma pessoa, mas uma pessoa, como ela é e como ela quer se expressar. Sensacional. Então, Cristiano, muito obrigado. Para você que está em você. casa, até o próximo programa com mais aprendizado.